dia, pessoal do sétimo ano! Sejam bem-vindos, queridos, maravilhosos, poderosos professores e alunos. Estamos reunidos aqui para mais uma aula de Projeto de Vida. E hoje nós vamos falar sobre Assembleia em Ação. Mas é a Assembleia Geral das Nações Unidas? Não, é a Assembleia de Projeto de Vida, isso mesmo. E com vocês, como sempre, a nossa incrível professora Maria Fernanda. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal. Todos os estudantes, as estudantes, as professoras, os professores, sejam muito bem-vindos sempre aos nossos encontros de Projeto de Vida toda quarta-feira. Que alegria, que satisfação poder estar junto com vocês, compartilhar, então, esta manhã com vocês. Como o professor Anderson já cantou a bola pra gente, o tema da nossa aula de hoje é a Assembleia. Vejam aí, então, na tela. O título, Assembleia em Ação. Beleza? A gente vai falar sobre o tema Assembleia hoje. Nossa, Assembleia me lembra um negócio. Será que o pessoal já assistiu o filme Senhor dos Anéis? Vocês já assistiram, pessoal? Talvez. Porque Espero assim, você sabe, né, meu amigo? No final eles se reúnem numa assembleia para decidir o destino do anel. É isso ou não? É uma assembleia. Então, e aí a gente veio caracterizado de assembleia hoje com... Isso. Eu estou aqui com o meu precioso, o meu precioso. Os preciosos são os estudantes, no caso, né? Não é o anel aqui. Não é. E aí, gente, quem não assistiu, hein? Ode Conan, assista aí o Senhor dos Anéis, que vale muito a pena. Então, vamos começar contando para vocês que o material é lápis ou caneta, papel ou caderno, só lembrando que esse caderno, caso vocês prefiram, pode ser o diário de práticas e vivências, né, que a gente já fez aqui em Projeto de Vida, e também lá no caderno do aluno de vocês vão encontrar no volume 2, a página 179, o conteúdo que a gente vai trabalhar no encontro de hoje. Meu amigo, qual é o objetivo? O objetivo é refletir sobre a importância de colocar ideias em prática. Isso é ideias em prática no ambiente escolar. Perfeito. E aí, uma dessas ideias que é possível serem colocadas em prática, então, é a elaboração de uma assembleia. Tudo isso a gente vai ver direitinho daqui a pouquinho, depois que a gente pedir auxílio para o nosso querido intérprete, o Ed. Oi, Ed, bom dia. Ed, gostaríamos de pedir a sua ajuda, porque eu, professor Anderson, todos os estudantes e professores gostaríamos de aprender o sinal na língua brasileira de sinais, segunda língua oficial do nosso país, hein, gente? O sinal para a palavra assembleia. Você ajuda a gente? Perfeito. Muito obrigada, Ed. Você conseguiu pegar, meu amigo? Consegui pegar, mas com o microfone foi meio difícil. Foi meio difícil, mas o pessoal acho que conseguiu pegar. E quem teve dificuldade, vou dar um spoiler aqui. Próximo semestre, a eletiva será com a professora Doane e justamente sobre Libras, olha só, sensacional. Sensacional, meu amigo. E quem não conseguiu muito bem, não se lembra muito bem deste sinal de hoje, lá no YouTube do nosso intérprete querido Ed, o YouTube dele é Ed Libras. Vocês encontram, então, alguns dos sinais que a gente vai trazendo no decorrer das aulas. Belezinha? Amigo, quais são as competências em foco hoje? Vamos lá, as competências: organização, empatia e respeito. Legal. Vamos ver juntos o seguinte. Uma das formas de colocar nossas ideias no espaço escolar é através de uma assembleia de classe. Assembleia de classe. Eu me pergunto se os nossos estudantes sabem o que é isso. Será que você sabe o que é uma assembleia? Eu acho que sabem. Diz aí pra gente. 2 minutinhos, vamos ver? A gente já se encontra.
Então agradecemos aqui as interações, porque são vocês que fazem a aula acontecer, isso mesmo. E aí, ó, queria ler um comentário aqui do Auxiliador, e ele diz: minha letiva do ano anterior foi sobre Libras, interpretando as diferenças. Parabéns, professor, tema importantíssimo. E agora vamos pegar a resposta aqui, cadê? Que o Pro Raimundo trouxe aqui do pessoal da escola dele. Reunião de líderes. Reunião de líderes, professor Raimundo trouxe. Interessante essa resposta. A professora Elaine trouxe o comentário da Beatriz e ela diz: uma reunião. E aqui também nós temos, cadê? Eu vi mais um aluno aqui. A Alice, aluna da professora Leonilda. Uma reunião? Então, a ideia aqui dos nossos alunos, dos professores, tem a ver com essa ideia de reunião. De reunião de pessoas. E se a gente for pensar assim, a partir do próprio sinal que a gente tem para o termo assembleia na nossa língua brasileira de sinais, já passa bastante, né, essa noção de que uma assembleia, então, se trata primordialmente, principalmente, né, de uma reunião. Mas, pessoal, uma assembleia não é meramente uma reunião, porque se assim fosse, ela se chamaria reunião. E não assembleia. Então, uma assembleia é uma reunião de indivíduos, de pessoas que têm, assim, uma finalidade, né? Tem um propósito, que é o de discutir algum assunto específico, que é o de votar para alguma coisa, deliberar, decidir sobre alguma coisa que vai ali afetar a vida daquelas pessoas. Isso é uma assembleia, né? E aí a gente pode pensar assim que a gente consegue fazer assembleias em vários lugares, não é? Se a gente for pensar, por exemplo, na Assembleia Legislativa, né, que a gente tem as diferentes assembleias legislativas que a gente tem no nosso país. O que são as assembleias legislativas? São aquelas em que os funcionários a serviço da lei, né, políticos, enfim, se reúnem para votar, propor, discutir leis, né, que tem a ver, então, com o funcionamento da vida de todos nós, não é? Uma Assembleia Legislativa. Aí, se a gente pensar assim, tá bom, professor, eu entendi a ideia da Assembleia, mas será que é possível fazer, amigo? Olha isso, uma Assembleia de classe? Será que existe isso? Será que existe isso? Assim? Gente, existe, olha que legal. A Assembleia de classe é aquela em que uma classe dentro da escola se reúne, né, periodicamente para conversar sobre assuntos que têm a ver com o dia a dia, com o cotidiano dessas pessoas. Então, de todos os estudantes, dos professores, funcionários da escola, que são fundamentais, gestão da escola fundamental para manter a escola em pleno funcionamento. Então, dá para fazer assembleia de classe. Amigo, na escola que você estudou, tinha assembleia de classe? Tinha assembleia Sério? de classe. É muito importante, porque aí a gente consegue conversar sobre as coisas e, querendo ou não, gente, conversar é a melhor forma para a gente resolver os problemas. Exatamente. Vamos ver juntos então, pessoal? Olha só o que diz a próxima tela. Você é uma pessoa que tem muitas ideias? É comum acontecerem situações, dentro da escola, fora dela, que exigem que você tenha ideias a todo momento. Essa atividade, então, esse nosso encontro de hoje, abordará, portanto, questões sobre o processo que vai da construção de uma ideia até a sua realização. Assim, além de provocar vocês na realização do que vocês desejam, essa atividade, esse encontro de hoje, estimula a imaginação criativa para que você possa ter ideias voltadas para a solução de problemas comuns à sua vida escolar e, juntamente com os seus colegas, possa colocá-las em prática. Olha aí a função de uma assembleia. Nessas últimas linhazinhas do texto que a gente acabou de ler. Ter ideias, reunir-se e ter ideias voltadas para a solução de problemas comuns na vida escolar. Quando a gente fala vida escolar, é a vida dos estudantes, a vida dos professores, a vida dos funcionários da gestão, né? E juntamente, então, com essas pessoas, colocar possíveis soluções em prática. Essa é a função, né? O objetivo maior de reunir-se em assembleia, principalmente quando a gente está falando de assembleia de classe. Legal? Belezinha. Vamos ver, então, nossa próxima tela. Diz aí, meu amigo, você quer ler para a gente? Vamos ler, então.
As assembleias podem ocorrer na sala de aula, numa aula reservada com esse propósito, ou até mesmo podem ser realizadas em uma reunião com seus colegas durante o intervalo. Vale lembrar a importância de articular os momentos da assembleia com os seus professores de turma e com o coordenador ou coordenadora pedagógica da sua escola. Ao fazer isso, é muito provável que você e seus colegas tenham uma melhor organização para tratar dos assuntos que têm interesse em discutir e, assim, garantam os momentos necessários para a assembleia acontecer. Legal, obrigada, meu amigo. Eu acabei de ver aqui no chat que a professora Aida, né? Professora Aida, o seu nome é uma preciosidade, porque a Aida, né, é uma ópera do Verdi. Né? Então, o seu nome é uma preciosidade, professora. E o comentário que você trouxe para a gente foi tão legal também. Ela disse assim, minha tia costuma ir em assembleia de igreja. Então, de fato, essa é a realidade, né? O cotidiano de muitos dos nossos estudantes, nossos professores, frequentarem assembleias que são de igrejas. Né? Então, que tem a ver com reunir aquelas pessoas que estão sempre naquele cotidiano, no dia a dia, naquela determinada igreja, e que juntos eles vão discutindo e tomando decisões a respeito das coisas que têm a ver, que influenciam, que estão presentes ali naquele contexto daquelas pessoas que compartilham aquela religião, aquela crença, aquele espaço comum que é a igreja. Também o professor João, a assembleia do Grêmio Escolar, perfeito, quando os representantes do Grêmio se reúnem, né? A assembleia de amigos do bairro também perfeito, perfeito, porque aí a gente tem a chance de nos encontrar com a comunidade que mora no mesmo local que a gente, discutir assuntos importantes para o nosso bairro, né? Isso tem a professora Maristela também comenta a assembleia de condomínio. Perfeito. E Yolanda comenta da família, uma assembleia em família. Eita, que coisa boa. Já pensou se a gente pode se reunir em assembleia com a nossa família para discutir, conversar sobre as coisas, não é? Belezinha, captaram muito bem o espírito, a essência, né, da assembleia. Agora, gente, como organizar uma assembleia de classe? Porque vocês devem estar pensando assim, Pro, tudo isso que você está falando é muito legal, muito bonito, mas assim, tá. E na prática, como é que eu posso fazer para começar a pensar, começar a organizar uma assembleia de classe? Vamos ver juntos, então. Na próxima tela aqui, aparece para vocês. A gente pôs assim um tipo de um passo a passo. Né? Vejam, então, se faz sentido para vocês, belezinha? Olha, passo número 1. Pense em algo que lhe incomoda na sua escola ou na turma da qual você faz parte. Mas lembre-se, uma assembleia não trata apenas de buscar soluções para problemas. De repente, você pode chamar uma assembleia para elogiar um amigo que ajudou na lição, ou para dar os parabéns, valorizar, né, a diminuição das brigas na escola ou em jogos de futebol do time da escola. Né? Vamos supor que, de repente, a gente tem ali na nossa escola, todo mundo gosta bastante de jogar futebol, só que sempre acaba em briga. Vamos supor que acontece isso. Então, vem se fazendo um trabalho para que essas brigas sejam diminuídas ou evitadas. Que legal seria se a assembleia de classe pudesse se reunir para elogiar. Né? Olha, que bom que a gente tem conseguido diminuir as brigas. Que bom que a gente tem conseguido, então, fazer, né, do esporte, do lazer, enfim, uma coisa mais tranquila, mais saudável, mais proveitosa para todos. Né? A assembleia, ela não serve só para indicar, apontar problemas e suas possíveis soluções, mas também para trazer e valorizar as coisas boas que acontecem no cotidiano da escola. Né? Nossa, de repente, o professor de projeto de vida, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Nossa, o professor de projeto de vida, ele fez um projeto hiper bacana e os alunos gostariam de reconhecer, valorizá-lo. Por que não utilizar o momento da assembleia para apresentar, né, esse reconhecimento, esse agradecimento aos professores? Muitas vezes a gente tem uma tendência de fazer um reconhecimento maior de algum problema, mas quando a solução vem, ou quando alguém faz uma coisa legal, a gente fala, tipo, não fez mais do que obrigação. É verdade. Então, é importante, às vezes, fazer um reconhecimento das coisas positivas que estão acontecendo para que você reforce e que elas possam continuar acontecendo.
acontecendo. De uma forma possível. Exatamente. Exatamente. Enxergar as coisas procurando também o lado bom e o lado positivo, em vez de... Claro, é muito importante a gente vislumbrar, entender, criticar e propor soluções para as coisas negativas, mas também saber reconhecer e valorizar os aspectos positivos e as atitudes positivas. Beleza, esse é o passo 1, tá? Passo 2. Agora, considerando o que você pensou, reflita se isso exige esforço seu e dos seus colegas para ser solucionado. Aí você vai me dizer assim, mas como é que eu vou saber se isso que eu pensei aqui, que eu acho que tem que ser um problema solucionado na minha escola, como é que eu vou saber se isso vai precisar de esforço meu, esforço dos meus colegas? Como é que eu vou saber? Converse com o seu professor. Pode ser o seu professor de projeto de vida, se você tiver como conversar com um dos seus professores, pergunta, professor, olha, eu estou aqui com essa pulga atrás da orelha e eu gostaria de conversar com você. Gostaria de te perguntar a sua opinião, o que você acha disso, dessa ideia aqui que eu tive, né? E aí, em seguida, você vai escrever, então, o problema que você pretende destinar para uma solução. O problema que você pretende tratar dentro aí do cotidiano da sua escola. Esses foram os passos 1 e 2. Vamos acompanhar juntos o passo número 3, para organizar uma assembleia de classe? Passo 3. Amigo, você conta para a gente? Passo 3. Apresente para os colegas o problema descrito por você no passo anterior, o passo 2, para que todos possam, junto com o professor ou professora, criar uma lista. Pode ser que os seus colegas apresentem problemas diferentes daquele que foi descrito por você, porque tem a sua própria experiência dentro da escola. As ideias devem ser respeitadas, mesmo que você não concorde com elas. Aí a gente lembra, meu amigo, algo que é fundamental. A Assembleia é um espaço democrático. O que é um espaço democrático? Onde todos têm vez e todos têm voz. Isso significa que não tem uma única pessoa que é a dona da Assembleia e só ela pode falar, só ela tem que ter a opinião respeitada. Não, não, não. O funcionamento de uma Assembleia é aquele no qual todas as opiniões são respeitadas, mesmo que assim, eu não concordo com isso, mas a gente precisa respeitar todos os posicionamentos se a gente quer ter o nosso posicionamento respeitado, não é verdade? Porque do mesmo jeito que você não concorda com uma pessoa, pode ser que outra pessoa não concorde com você. E você não vai gostar se ela disser para você que você tem que ficar calado, que você não pode expressar a sua opinião, não é verdade? Então a Assembleia ela tem que prezar por esse ambiente bem democrático mesmo. Depois, pessoal, aí no passo 4, visualizando a lista na lousa da sala de aula, aí quem não tiver em sala de aula pode escrever pessoalmente a sua própria lista, na sua própria folha, no seu próprio caderno. Se quiser compartilhar com o professor, com os colegas também, fique à vontade. E aí é hora de escolher um problema que seja comum a todos da turma. É possível que você e seus colegas elejam mais de um problema. Aí, nesse caso, fique atento às orientações da professora, do professor, porque ele ajudará nisso. Tendo escolhido, então, essa primeira questão, um problema a ser solucionado, você vai anotá-lo no seu diário de práticas e vivências. Belezinha? Amigo, passo 5 e passo final. Conta pra gente. Vamos finalizar, então. Passo 5. É hora de pensar sobre as possíveis soluções para o problema escolhido pela turma. Convenhamos, não adianta descobrir o problema se não quiser solucionar. Não adianta, porque senão fica um negócio meio assim. Amigo, olha, você tem um problema que assim... olha, amigo, esse problema seu aí, eu não gosto. Aqui, mas... E assim, olha, amigo, eu não sei o que te dizer, nem tem solução, viu? Não tem jeito, viu? Não tem jeito? Tem jeito. Não, isso não dá. A gente precisa pensar juntos em quais são as possíveis soluções, não é? Isso, então é preciso refletir sobre quais são as mais rápidas e fáceis de ser realizadas. Por quê? Tem aquelas coisas que a gente vai levar um certo tempo para conseguir solucionar. Mas tem aquelas coisas que, com alguns pequenos passos ali, 2 dias, 3 dias, uma semana, a gente consegue resolver. Exato. E aí a gente acaba priorizando elas. Exatamente. Que tal você começar descrevendo no seu diário de práticas e vivências 2
soluções a partir desses critérios? Então, vocês estão percebendo, gente, que o primeiro passo para a gente organizar uma assembleia, né, para a gente começar a pensar nisso na nossa escola, organizar uma assembleia de classe, é a gente, com a gente mesmo, né, e pensando em quais situações, quais questões, né, que estão ali no meu cotidiano escolar, eu gostaria de trazer, então, para a assembleia, né? E pensando também, gente, em soluções que sejam factíveis, que dê para fazer, né? Por exemplo, não dá para dizer assim, esse bebedouro aqui, ele está saindo pouquinha água, né? Está saindo pouquinha água. Então é o seguinte, eu vou resolver aqui, amanhã mesmo Pega eu a vou pôr furadeira um lá. bebedouro que sai groselha. né? Vamos pensar em coisas que dê para a gente fazer, né? E aí, pessoal, tendo percorrido todo esse caminho juntos no nosso encontro de hoje, a gente chega, então, no nosso momento final, em que a gente se propõe a elaborar um roteiro de ação, tá bom? Que aparece aí no caderno do aluno de vocês, lá na página 180, tá bom? Que vocês vão ver lá, plano de ação. Ações são aquelas que você vai pensar a partir do nosso encontro. Responsáveis, quem na escola tem aí as ferramentas para conseguir realizar essa solução. E prazos também são importantes. Olha, no mês tal, gostaria que essas ações fossem realizadas. É, porque senão vai ficar... vamos resolver esse negócio aí. Aí quando? Vamos ver. Um dia aí, né? Vamos Um dia deixar aí a aqui, ó. gente... Semana que vem, se não der semana que vem também, a gente joga para outra. Isso. Não tem problema. Quem sabe semana que vem a gente consegue colocar um bebedouro de groselha aqui? Groselha, isso, né? com certeza. Eu brinco. Vamos ver. Eu brinco porque quando eu estava na escola, a gente tinha esse sonho, assim, de que a gente apertasse o botãozinho do bebedouro e saísse groselha. Hoje eu nem gosto mais tanto de groselha, mas na época era um must. Nossa, imagina estudar numa escola que saísse groselha do bebedouro, era um negócio de outro mundo. Ai, que legal, gente. Olha, foi um grande prazer ter estado com vocês hoje. Toda quarta-feira é uma satisfação para a gente estar juntos. E fica aqui, então, nesse encerramento da nossa aula, fica o convite para que vocês conversem com os professores de vocês, professores de projeto de vida, professores de outros componentes, os colegas da sala, conversem bastante e tentem levar, então, a realização, a organização de uma assembleia de classe, porque vocês vão ver que é uma experiência que nos ensina bastante. Nos ensina sobre colocar as nossas opiniões, nos ensina sobre respeitar as opiniões dos outros e nos ensina, de uma forma geral, a viver bem em um local democrático. O nosso país é uma democracia, temos que defender a existência da democracia e que forma melhor de defendê-la se não praticá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é mesmo? Quarta-feira que vem a gente se encontra. Quarta-feira estaremos de novo aqui. Então foi um imenso prazer receber aí os comentários de vocês, as ideias, e estamos sempre aí buscando melhorar. Deixei aí no QR Code. Foi um imenso prazer estar com vocês e até a próxima! Não, pera, meu amigo. Termina com My Precious. Adeus, meus preciosos. Adeus, meus preciosos. Um beijo, gente linda. Cuidem-se muito. Até semana que vem.